Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Momento Terapia. Todos os dias trazendo conteúdos incríveis para cuidar da sua saúde mental. Deixe seu like e se inscreve no canal. Eu queria falar de determinação, porque determinação, para mim, envolve movimento. Então, para mim, uma pessoa que interpreta esse princípio espiritual da determinação como uma tomada de decisão, ela é uma pessoa que ela tem uma condição ímpar de percepção. Determinado a viver o que o programa tem a oferecer, eu posso ser libertado dos grilhões que eu mesmo me acorrento e me aprisiono. O que são esses grilhões? São os comportamentos de abuso que eu trago para comigo. Júlio, comportamentos de abuso? Sim. Todos aqueles que estão escritos no primeiro passo, justificativas, racionalizações, desconfiança dos outros, transferências, colocar culpa, viver no processo de culpabilidade, ódios, raivas, rancores, todos esses sintomas da doença da adicção, uma vez que eu não esteja determinado a entender aonde que esses sintomas estão a me prejudicar, eu sou impedido por mim mesmo através do que a doença representa para mim, pois a doença representa para mim um desequilíbrio emocional. No meu caso, esse desequilíbrio não me deixa tomar a decisão necessária para com que eu me recupere. Então, tudo que eu puder fazer para contrariar as pessoas que estão tentando me ajudar, tudo que eu puder fazer para prejudicar lugares, pessoas e coisas, para que aquilo a qual eu estou determinado a viver, que é o uso da substância, seja algo que eu vá atingir, eu vou fazer. Porque eu entendo que determinado a me manter dentro do sintoma da doença, que é fazer o uso da substância, determinado a isso, eu vou tomar decisões que vão implicar em movimentos para ir contra as pessoas que estão querendo me ajudar. Então, quando eu estou dentro do grupo anônimo e tenho a possibilidade de fazer uma escuta mais rica, de uma partilha de um companheiro que está a falar o que determinou a ele chegar aonde ele chegou. Ele não percebeu que na história de vida dele, que é o meu caso, eu nasci com a doença. Eu tenho ela, eu não sou a doença, eu nasci com a mesma e a mesma teve um momento que se manifestou. Muito antes do uso da substância, o que determinava, dentro do princípio espiritual, determinação, com que eu iria ter um contato com o uso do álcool e da droga num determinado ponto da minha vida, o que determinava eram os comportamentos que eu trazia naquele momento que eu me encontrava. Eu tinha 10 anos de idade, eu me encontrava na casa dos meus pais, a minha mãe, ela tinha lá os seus animais na roça, e eu pegava os filhotes das galinhas, os pintinhos, e eu apertava com a mão, fechava na mão, esmagando aquelas criaturas. Fazendo isso, eu já estava ali a determinar algo que no futuro iria me trazer um problema maior. Eu estava a determinar que as minhas tomadas de decisões é que tinham importância e a quais eu, de certa forma, então, a validava elas. Porque meu pai e minha mãe falavam para que eu não fizesse aquilo, mas a minha pessoa, dentro de uma decisão tomada por ter a doença, não por ser, por ter a doença, eu validava que podia matar, que não tinha problema nenhum. Com o decorrer do processo da minha história de vida, com as pessoas que eu fui me relacionando, aonde as ações que as mesmas tomavam na escola para com seus familiares, junto aos seus pais, o que determinava que as mesmas também iam ter problemas, já eram os comportamentos abusivos que elas tinham. Esses mesmos comportamentos eu também tinha e eu validava esses comportamentos, querendo com que as coisas fossem sempre da minha maneira e do meu jeito. Então a determinação que eu tinha para com a vida que eu iria vir a viver através do uso de álcool e de drogas, ela estava sendo fundamentada já na minha infância. E aí quando eu tive contato com o uso de substância, não importa qual tipo de substância, tá ok? Se ela é de inalar, se ela é de fumar, se ela é de ingerir, de beber, não importa, sólida, líquida ou gasosa, tá ok? Quando eu tive o contato, eu já tinha como determinação a fazer o uso, independente de qualquer pessoa que se apresentasse, pois várias se apresentaram. No caso, os meus empregadores, no caso, as professoras,
das escolas, os meus educadores, porque eu recebia do meu pai e da minha mãe a seguinte fala: o uso de álcool e de droga, meu filho, quando você ver alguém usando, você saia de perto. E eu me recordo que com 11 anos de idade, eu estava num colégio, um colégio até bacana, em São Paulo, o Colégio São Judas Tadeu, e eu vi uma pessoa fazendo o uso de uma droga que se fuma, e vendo ele fazer o uso, eu me recordei do que meu pai falou. Olha, quando você vê alguém fazendo isso, você saia de perto, porque isso que ele está fazendo é caca e mata. A minha concepção determina que caca é cocô e mata é que morre. Então eu estava determinado dentro de uma crença de que cocô, algo que tem cheiro, algo ruim, mata algo realmente que me impacta. Só que quando eu chego perto desta pessoa, num dia seguinte, ele não estava cheirando a cocô e ele não tinha morrido. E ali determina a minha maneira de pensar de que o meu pai mentiu para mim. E quando eu vejo o cara novamente fazendo uso daquele cigarrinho, fazendo uso daquela substância, o que eu faço? Vou e faço uso também. E ali eu penso assim, o meu pai mentiu para mim. Então eu entendo que o que pode determinar uma verdade ou uma mentira é o que eu estou aberto a vivenciar. Então, se eu tenho como determinação do programa de 12 passos, que a prática do programa ela vem através do vivenciar o que a literatura oferece, e eu não estou a fazer isso, isso define que eu não tenho a decisão de me recuperar. Eu preciso ter isso esclarecido comigo. Qual a decisão que eu estou a tomar para que venha a definir e determinar o que eu anseio para a minha vida? Determino para mim que eu não quero mais me drogar, mas eu quero ficar sem o uso através de qual conduta, de qual maneira, de qual forma? Qual a decisão que eu tenho que tomar através do que o programa tem a oferecer para com que eu viva o que esse programa me oferece? Enquanto eu não tenho essa sacada esclarecida, lúcida, através da fala de algumas pessoas, e pessoas adictos em recuperação que se reúnem diariamente para se manterem limpos. Por isso que uma parte da literatura é muito sábia. Na contracapa do texto básico fala a seguinte expressão, que muitos livros são escritos sobre as questões da adicção, mas essa literatura de Narcóticos Anônimos, ela fala essencialmente da questão da recuperação. Então, se para com que eu venha me recuperar, eu tenha que permitir ter a determinação de viver o que esse programa tem a me oferecer, e viver o que esse programa tem a me oferecer implica na decisão de fazer o programa, o mínimo que eu posso fazer é compreender, cara, o que eu preciso fazer para ter uma vida melhor? O que eu preciso nesse momento? O que me falta? O que eu preciso achar que neste momento vai fazer a diferença? Onde se está isso? Está na literatura? Está na participação dos grupos? Está na troca da minha experiência com os companheiros? Então vejam, um princípio espiritual, uma expressão, uma palavra, um sinônimo que eu não encontrei nas literaturas, determinação. Não encontrei no texto básico, não encontrei no Isto Resulta, não encontrei no Só por Hoje, mas eu encontrei uma expressão que define o que é determinação. É a decisão. Então, quando eu tomo a decisão de me recuperar, eu estou a determinar para o Júlio a vir a fazer o que for preciso para se recuperar. Por isso que na nossa literatura fala que alguns de nós não vão dar determinados passos. E estes vão se tornar pessoas muito piores do que eram antes de terem chego ao programa. Enquanto outros vão se tornar pessoas muito melhores em suas vidas e vão passar a viver uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas. E aí pessoas como neste grupo podem se questionar e falar, Júlio, então quer dizer que aquele que não tiver a prática da literatura, a prática dos passos, ele está condenado? Eu não acredito que seja uma expressão de condenação. Eu acredito que os mesmos estão fadados. Eu acho que essa expressão fica com mais coerência. Eles estão afadados, tá ok? A viverem uma vida onde os mesmos nunca perceberam o tipo de vida que viviam. E esta vida a quais viviam
foi a vida que os levou a chegar até o uso da substância. E estando dentro do uso da substância, os mesmos chegam ao ápice da loucura, que é serem conduzidos ao sistema de saúde para tratamento. Então houve um agravio da doença. A doença, por si só, extremamente comprometedora, me causa um distúrbio, um desequilíbrio. Lembra da história? Quando eu, pequeno, estava a apertar os pintinhos? O desequilíbrio está ali. Esse desequilíbrio me conduz ao uso da substância. Estando a fazer o uso da substância, eu me comprometo de tal forma que eu chego ao ápice da minha loucura de ter que ser internado para tratamento. Olha que interessante. Então, a internação, o sistema de saúde, os atendimentos psicológicos, psiquiátricos, as comunidades terapêuticas, todo esse processo faz parte do resultado final a qual essa doença se manifestou no início da minha história de vida, quando eu começo a fazer a formação de caráter e personalidade da minha identidade. E se eu não tiver determinado a entender que doença é essa, como que esta doença se manifesta na minha vida, de qual maneira que eu tenho em mãos hoje para deter esta doença, quando a mesma estiver manifestada dentro de sintomas, como fala na literatura, negação, justificação, racionalização, desconfiança dos outros, as raivas, as negações da realidade, os abusos, quando esses sintomas estiverem manifestados e eu não determinado a entender o que são esses sintomas, eu não estou condenado, olha que lindo, eu estou fadado a repetir aquela vida que foi uma vida que me fez chegar até onde eu cheguei. Então vejam, eu tinha a questão dos pintinhos na mão, que o meu pai não queria que eu fosse lá no galinheiro brincar com os animais, lá na roça, e eu, comigo mesmo, me dava a autorização para fazer o que eu estava a querer fazer, validando a minha pessoa que aquilo que eu estava fazendo era certo. A resposta disso é onde eu cheguei, ao estado de loucura, no uso do álcool e da droga, ao estado de comprometimento dessa loucura, que foi ser internado, e me restringir a um processo de evolução social, porque eu acabei perdendo as relações sexoafetivas, perdi as relações socioeconômicas, perdi uma evolução educacional, perdi socioeconomicamente. Então todas essas perdas retratam a minha não determinação e aonde retrata que eu preciso ter uma tomada de decisão para com que o programa venha funcionar na minha vida. Senão eu posso ficar aonde for, na clínica, nos grupos anônimos, posso ficar nos hospitais internados, posso ficar na casa da minha tia, posso ir para os CAPs, posso ir para onde for. Mas se eu não tiver a decisão para tomar a determinação, esse princípio espiritual, determinado a viver o que o programa tem a oferecer em todas as áreas da minha vida, eu não consigo me recuperar. Eu fico somente sem uso por um período, vou me tornar uma pessoa infeliz e dentro desse estado de infelicidade eu vou voltar ao uso. Porque a nossa literatura diz que aqueles de nós que forem se tornando tristes no programa vão voltar a usar. Então, ou eu determino ao Júlio que através do programa, da literatura, através dos passos, através do apadrinhamento, da minha frequência nas reuniões, do meu interesse por saber que doença que é essa que eu sou portador, ou eu determino ao Júlio que ele tem uma necessidade intrínseca de saber quem ele é, de onde ele veio, até onde ele chegou e para onde que ele pode ir através do programa, ou eu determino isso ao Júlio, ou o Júlio está fadado a sofrer dos horrores da doença. Porque a decisão que me cabe em relação a estar determinado ou não, cabe ao indivíduo. Não cabe a mais ninguém. Só cabe ao indivíduo.